Deputados federais afirmaram nesta quarta-feira que devem entrar com um pedido de cassação do mandato do parlamentar Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. A medida vem após um discurso considerado transfóbico feito no Dia da Mulher por Nicolas. Marcelo Casagrande, vamos lá, conta essa história pra gente. Bom, Fernando, vamos trazer a ordem cronológica para o pessoal que está em casa conseguir entender desde o começo. Esse daí é o deputado Nicolas Ferreira, ele é de Minas Gerais, do PL, como você disse, e ele usou a tribuna da Câmara para discursar contra o feminismo no Dia da Mulher. O que aconteceu? Antes de começar a fala dele, ele disse o seguinte, que a esquerda disse que ele não teria lugar de fala por não ser uma mulher. Então, o que ele fez? Colocou essa peruca loira e, na sequência, se apresentou como deputada Nicole, uma forma de debochar do movimento de direitos das mulheres. Vamos acompanhar um trecho da fala dele. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres XX. Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de 2 metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes, estão perdendo o seu espaço até mesmo em concurso de beleza, senhores. E pensa só isso, uma pessoa que se sente simplesmente algo impõe isso para você. Bom, outro trecho aí do discurso do deputado Nicolas Ferreira, ele diz o seguinte, que as mulheres devem resgatar a feminilidade, que devem ter filhos, devem amar a maternidade, devem construir a família, porque só dessa forma elas vão colocar luz no mundo e serão com certeza mulheres valiosas, isso na fala do deputado Nicolas Ferreira. Só uma informação importante, a sessão da Câmara nessa quarta-feira, ela estava sendo presidida por uma mulher, até porque era uma pauta toda feminina e a gente sabe que a Câmara brasileira nunca teve uma mulher eleita como presidente. Inclusive, logo depois da fala do Nicolas, a deputada Maria do Rosário pediu, sem citar o nome dele, para que os deputados tivessem respeito, tivessem ordem durante aí os discursos na Câmara dos Deputados. Bom, as deputadas Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, usaram depois as redes sociais para repudiar as falas consideradas transfóbicas. Vamos ver. É preciso ressaltar que a imunidade parlamentar não dá direito ao parlamentar de cometer crime contra pessoas, que nossa chegada no Congresso Nacional significa exatamente o enfrentamento a essa violência, a esse ódio, a esse preconceito e a essa discriminação que foi despejada nas falas desse nojento, desse bolsonarista. Nós tomaremos todas as medidas cabíveis, acionaremos junto aos demais partidos o Conselho de Ética, acionaremos o Supremo Tribunal Federal e mostraremos que a nossa presença no Congresso Nacional não será e não é figurativa, que nós não toleraremos que sejamos feitas de chacota. E essa estrutura de ódio que nos exclui do mercado formal de trabalho, já que 90% das travestis estão na prostituição, essa estrutura de ódio que nos exclui de sala de aula, porque 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio, essa estrutura de ódio quer nos excluir do espaço político. Mas eu digo para esses fascistas que querem nos ridicularizar que nós somos o tamanho do nosso desejo, nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Se vocês desejam e sonham mais engajamento e like na rede social, nós desejamos e sonhamos uma sociedade construída que respeite a diversidade e promova a justiça social.
A deputada falou dessa questão de engajamento nas redes sociais, a busca por likes, etc. Até porque a origem aí do deputado Nicolas, que é um deputado mineiro, ele acabou criando muita visibilidade por conta de publicações feitas em um canal no YouTube e também nas redes sociais dele. Depois disso, ele foi eleito vereador de Belo Horizonte, depois deputado aí por Minas Gerais. Pois bem, a repercussão foi imediata, logo depois essa temática, né, assuntos ligados a esse tema no Twitter dispararam. Dos 10 assuntos mais falados ali, das 10 notícias mais faladas do dia, 3 eram ligadas a esse caso. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, pediu questão de ordem. O que é questão de ordem? É quando algum deputado acredita que questiona sobre a aplicação ali do regime da casa. Então ela disse que logo depois que terminasse ali a fala dela, ela iria, junto com outros deputados, pedir a cassação de Nicolas. Vamos acompanhar. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. O segundo colocado nesse ranking, que é o México, não tem metade desses casos. Quando você ofende uma mulher, você ofende a todas nós. Quando você faz uma fala criminosa como essa, você coloca a fala de todas nós em risco. Essa é a casa do povo, não dá para que a gente finja que nada aconteceu e para que a gente siga os trabalhos depois dessa fala de um moleque, porque isso não é um homem, um moleque que subiu aqui para trazer uma fala cheia de ódio e cheia de preconceito. Olha, depois do fim dessa sessão bastante polêmica, a jornalista do SBT em Brasília, Márcia Lorenzato, questionou o deputado Nicolas sobre a fala dele. Perguntou, inclusive, se ele se arrependia do que ele falou. E ele negou. Vamos acompanhar. Então foi um apelo para que as mulheres defendam elas mesmas e parem de perder espaço aí para homens que seguem uma pseudociência que basta você se sentir que você se torna. E eu faço aqui uma pergunta. Que isso é preconceito, deputada, da forma como o senhor colocou? Mas eu me senti mulher, Nicole, no momento. Por que eu não era mulher? Bom, o Ministério Público Federal pediu, inclusive, que a Câmara dos Deputados investigue e apure toda essa questão desse comportamento aí do deputado na Câmara. Inclusive, deu uma nota de repúdio dizendo que o deputado parlamentar usou do status de deputado para premeditadamente cometer um crime passível de imputação a qualquer cidadão ou cidadã. A bancada do PSOL, inclusive, entrou no comecinho da noite com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal, STF, contra o deputado bolsonarista Nicolas Ferreira. Só para a gente lembrar, a transfobia foi equiparada ao crime de racismo, é um crime hediondo. Desde 2019 é considerado pelo STF um crime hediondo. Fernando. Marcelo, eu queria pontuar duas coisas muito brevemente sobre esse caso, porque eu acho que você já trouxe todas as informações muito bem aqui pra gente, mas o Nicolas deve ser investigado agora pelo Conselho de Ética da Câmara, agora que os pedidos foram abertos, por quebra de decoro. A gente já falou isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom repetir. O que é a quebra de decoro? É quando um parlamentar tem uma postura que não condiz com aquela que se espera de um parlamentar. E aí a gente tem duas coisas que não se espera de um parlamentar. A primeira delas é o cometimento de um crime, que a transfobia é um crime, e foi o que ele fez aí. E a segunda essa encenação que ele criou ali também não é o que se espera de um deputado num local, no púlpito da Câmara dos Deputados, que é para discutir propostas, que é para discutir projetos. Ele sobe, o Nicolas foi o deputado federal mais votado do Brasil na última eleição. E outra, ele sobe fazendo isso para minimizar pessoas que existem na sociedade. A Tabata disse que a Câmara é a casa do povo, e é isso, a Câmara dos Deputados é um espaço representativo. Tanto é que a eleição para lá é proporcional. Tem estados que têm mais pessoas, ou seja, ela deve representar toda a população do país. Se no país tem pessoas trans, é preciso que elas estejam representadas lá na Câmara dos Deputados. Então agora cabe ao Conselho de Ética fazer essa investigação e ao Ministério Público Federal também, que vai acompanhar esse caso. Assim como a gente vai continuar de olho aqui.